Boa noite, é um prazer estar aqui nessa noite de quarta-feira com essas mulheres maravilhosas, talentosas. Eu sou Raine Ágata, cantora, produtora cultural e também idealizadora desse festival, O Sentir Delas. O Sentir Delas foi idealizado exatamente porque eu sentia muito essa carência no nosso estado. Com certeza, no nosso estado, iniciativas como essa, que fossem voltadas somente para as mulheres, né, com mulheres, tanto na banda, né, quanto também como cantoras, como atriz, como técnicas. A gente ainda não conseguiu, nessa primeira edição, envolver só mulheres, mas eu creio que na próxima nós vamos ter só mulheres, inclusive na técnica. E o festival foi gravado em 2022, mas por problemas técnicos, com uma parte técnica, nós não conseguimos vinculá-lo anteriormente. Mas nós vamos veiculá-lo a partir de amanhã, né? O primeiro dia e depois de amanhã o segundo dia. Então, nós convidamos vocês também para nos acompanhar aí e ver o que foi essa experiência do sentir delas. Então, eu quero dizer para vocês que essa iniciativa também dessa roda de conversa faz parte de ter esse festival, dessa iniciativa do tema desse festival, porque a gente sabe o quanto nós necessitamos de espaço, o quanto nosso espaço, na verdade, é nosso e que nós precisamos de... Como usar o chat no YouTube. Nos apropriar deles, né? E muitas vezes a gente enfrenta muitas lutas. E sobre isso, eu já quero desde já agradecer a participação de todas que estão aqui, a participação do Festival Brilhante, que vocês vão poder conferir amanhã, mas eu quero começar contextualizando o tema do nosso debate. E aí eu começo dizendo o seguinte: o poder do homem e a dominação sobre a mulher é herança histórica e tem sido tema recorrente na literatura e no cinema. O embate dos artistas frente a uma sociedade patriarcal é uma questão complexa e multifacetada. A sociedade patriarcal é caracterizada por uma estrutura social em que os homens detêm o poder e privilégios em detrimento das mulheres. Neste contexto, os artistas enfrentam desafios e obstáculos específicos ao tentar expressar a sua arte e se posicionar de forma crítica em relação às normas e expectativas de gênero. Aqui também eu ressalto também todas aquelas que se reconhecem com o gênero feminino, né? Não somente as que nasceram. Representação e estereótipos de gênero. Os artistas precisam constantemente lutar, as artistas, né? Constantemente lutar contra a representação estereotipada de gênero nas mídias e nas artes, que muitas vezes limitam os papéis e as possibilidades para as mulheres, reforçando ideias de submissão, objetivação e dependência. Comentários e avaliações. Eles podem buscar desafiar esses estereótipos por meio de suas obras, criando personagens e narrativas que questionam e subvertem as normas de gênero. Desigualdade de oportunidades na indústria cultural, há uma disparidade histórica na distribuição das oportunidades entre artistas homens e mulheres. As artistas podem enfrentar dificuldades para obter financiamento, acesso a espaços de exposição e reconhecimento. Nesse sentido, a luta contra a sociedade patriarcal também envolve a busca por igualdade de oportunidade e o reconhecimento do trabalho artístico feminino. Censura e críticas. Quando as artistas se posicionam de forma crítica em relação à sociedade patriarcal, podem enfrentar censura, críticas negativas e até retaliação. Suas obras podem ser consideradas subversivas ou ameaçadoras para a ordem estabelecida. No entanto, muitos artistas veem essa resistência como um impulso para continuar desafiando e questionando as estruturas de poder patriarcais. Movimentos e expressões artísticas feministas. Muitos artistas se engajam em movimentos e expressões artísticas feministas, usando a sua arte como uma plataforma para discutir questões de gênero, dar visibilidade às experiências das mulheres e promover a igualdade de gênero. Nós, artistas, podemos buscar alianças em outros movimentos sociais e usar da nossa arte como forma de ativismo e conscientização. É importante ressaltar que o embate
de nós artistas frente à sociedade patriarcal não é uniforme e as experiências podem variar de acordo com o contexto cultural, geográfico e histórico. No entanto, o trabalho artístico tem sido um espaço fundamental para desafiar e questionar as normas de gênero e promover a igualdade e a diversidade na sociedade. Assim, eu faço uma introdução do assunto que nós vamos poder abordar aqui. E aqui nós já temos inscritas aqui a Claudinha, Mariana, e vamos seguir essa sequência, e assim a gente vai aguardando as inscrições das outras, para a gente falar um pouquinho sobre esse tema, e falar sobre esse estado também, que é importante a gente ressaltar que nós estamos num estado que isso pode ser um pouco mais agravante, né? Desse ponto de vista patriarcal, machista, em que também as mulheres, principalmente as mulheres instrumentistas, nós temos poucas, até mesmo porque há pouco estímulo, há pouco reforço e, às vezes, até poucas oportunidades. Então, eu abro para a Cláudia falar, depois Mariana. Boa noite a todas e todos que eventualmente estão aí nos assistindo. Primeiro, falar mais uma vez, Raine, que é um prazer, né, participar desse momento aqui, ter participado do festival, com esse nome tão curioso e emblemático, né, que é o Sentir Delas. Quando eu recebi esse convite, assim, fiquei sabendo do festival, o nome me chamou a atenção. E do sentir, a gente está migrando para uma elaboração, né, de como a gente percebe, na verdade, no sentido de não vamos deter a verdade, mas de como a gente vai perceber na nossa inserção contemporânea, né, na sociedade, nesse momento em que tantas feridas, né, que estão sendo abertas, porque elas precisam ser, sim, né, quando eu falo de feridas, discutidas para que a gente encontre um caminho, um meio mais justo, né, de elaborar e de conviver com as diferenças que elas são biológicas, mas elas não deveriam ter determinado, né, os papéis sociais que a gente acabou ao longo da história, ocupando e desempenhando, e muitas das vezes considerando isso como sendo natural, né? Como sendo a parte que nos cabe, né, a desempenhar, a viver. Então, quando a gente começa, eu fiquei muito pensando no nome do festival, sabe? E ter essa oportunidade de trabalhar com uma banda exclusivamente de mulheres, e com a Ana Cristina, né, essa atriz, assim, de tantos trabalhos, e uma trajetória tão forte também na nossa cidade, né, no estado, tudo. Que eu acho isso muito importante, quando a gente estava falando aqui antes, que quando a gente atua nesse micro, há uma reflexão, sim, há um reflexo, sim, que eu acho que vai expandindo, né? Porque a gente deixa nossas marcas em uma, que vai levando para outra, e isso sim vai construindo uma possibilidade de uma nova realidade. E então, eu considero esses momentos de reflexão muito importantes. Se eu estiver falando, você vai me avisar, né? Eu considero importantes porque isso tira a gente... Aí, ó. Eu quero dizer assim, importantes porque eu acho que a gente tem que falar um pouco mais. O festival, vou resumir, tem uma banda de mulheres e mulheres cantando, o fato de alguém olhar aquilo e presenciar já muda um pouco a compreensão do papel da mulher. Já começa de uma forma inconsciente a ver que nós podemos estar em outros lugares. Depois eu volto. Que é tão bom falar disso, né? Vamos escutar as outras meninas lindas. Isso, obrigada, Claudinha. A gente já vai te deixar escrito aqui novamente, Mariana Letieri, e depois a Poli Pimpão. Oi, gente, boa noite a todas. Estou muito feliz de estar aqui participando com vocês. Sempre deixei claro a minha honra, a minha alegria de estar participando desse festival. Fiquei muito honrada, ao lado de tantas artistas que eu admiro, que eu sou fã,
que eu me inspiro, vocês são maravilhosas, e eu estar nesse meio, nossa, eu me sinto lisonjeada, muito, muito feliz. Eu fiz aqui uns escritos aqui, que eu comecei a escrever um pouquinho mais cedo, falando sobre esses desafios, que eu sinto na pele, acho que todas nós sentimos aí, o tanto que é difícil ser mulher, ser artista nessa sociedade machista. Desde pequena eu sinto isso na pele, e ser artista eu vim sentindo na unha aí, né? Então eu venho dizendo aqui que é uma relação histórica persistente, e que a gente sente a escassez de oportunidade, e de oportunidade equalitária, né, equitativas, onde temos uma representação limitada. Eu até postei esses dias um vídeo da Carmen Lúcia, ministra, que ela fala tanto que é interessante. Antigamente, e ela também até os dias de hoje, os homens saíam para aprender a tocar violão, pegavam o violão, colocavam debaixo do braço e iam tocar para a rua, né? A mulher aprendia a tocar piano, erudita, para tocar em casa, quando viesse uma visita, num jantar, e tocava em casa ali solenemente e nada mais do que isso. Ficava em casa, nada além, fazia suas atividades. Então isso representa como desde muito tempo a mulher sempre foi limitada. As mulheres não são silenciosas, elas foram silenciadas, né? Então é muito interessante essa análise. Então a mulher artista tem seu trabalho muito estereotipado, muitas vezes no nosso próprio meio, e até a gente que é mulher, como fomos criadas nesse meio machista, a gente às vezes também tem uma atitudes machistas também. Então a gente tem, muitos de nós acabamos vendo o trabalho da outra, ou principalmente pelos homens, como um trabalho muito amador, muito como hobby, como apenas um passatempo, e a mulher como tendo que dividir a sua rotina como tripla, a rotina árdua, né, cuidar da casa, cuidar dos filhos, ela acaba não tendo tempo, todo o tempo para estudo, né, como os homens têm um dia a rotina integral para estudar, para se dedicar, principalmente quando os homens são instrumentistas. Fazendo um recorte maior, as artistas mulheres que também são pertencentes ao grupo LGBT, no qual LGBTQIA+, no qual eu me pertenço, enfrentam desafios adicionais, sofrem tanto com a identidade de gênero como na orientação sexual, sofrendo preconceito, exclusão e estigmatização. São artistas consideradas anormais, excêntricas, exóticas e que podem afetar a forma como sua arte é percebida e não tendo modelos inspiradores e perdendo chance de crescimento e reconhecimento no meio artístico. Assim, eu acredito que é fundamental promover espaços seguros, igualitários, pois a jornada é repleta de obstáculos limitantes e essas desigualdades enraizadas limitam muito nossos espaços, e através desses combates, dessas ações, como este festival, é de suma importância. Acho que esse festival ele foi muito feliz, a realização dele, através de uma ação como a Lei Aldir Blanc, que possibilitou, e essa sua ideia foi muito feliz. E participar desse festival foi uma experiência única. É claro que ele não teve só participação de mulheres, como você disse, na produção, ali da técnica, mas com fé em Deus a gente consegue nas próximas edições, e eu acho que é isso, começar daí, buscar apoios apropriados, abrir caminhos, e é a partir daí que a gente consegue agregar mais mulheres, dar oportunidades para os novos talentos, para os que estão começando, para os que estão na ativa há mais tempo, agregar os jovens e os novos talentos. Eu acho que é por aí. Maravilha. É isso aí. Muito bem, é isso aí. Acho que você traz também coisas muito importantes e sobre esse aspecto aí, né, Mariana, que é essa questão também que você vive sobre a questão LGBTQIAN+, QIA+. Acho que tem mais letra, mas é porque eu não me agora atualizei. Agora tem um N também, viu? Agora tem um N a mais. E aí então, assim, eu acho que você traz também esse ponto também que eu acho que é crucial. Agora com a palavra Poli Pimpão, depois Isis Cristo, depois Ana Cristina. Boa noite a todas. Isso que a Mari estava falando, eu estava falando isso agora há pouco com a Ingrid Lobo, né, que é uma instrumentista aqui de Goiânia também, que a gente está encontrando esses percalços no caminho das mulheres na música, isso é muito histórico, né, essa questão do piano, era um instrumento para a mulher ficar em casa, enquanto o homem saía e iria fazer seu trabalho, e a mulher ficava em casa, né.
Então, hoje em dia, mesmo tendo mudado muito a nossa geração, eu que tenho 30 e poucos anos, a gente ainda encontra as consequências disso, que são o quê? Essa escassez de mulheres mesmo, também, né, representando as mulheres. Então, quando você tem uma representatividade que ela é pequena, obviamente você não vai ter tanto encorajamento das mulheres de olhar, ver um técnico de som, uma técnica de som, mulher, por exemplo, você não vê. Então, nós, por exemplo, não encontramos para fazer esse festival. Então, é aí que está, né? E isso causa um desconforto nos homens, ver tantas mulheres se movimentando e fazendo música sozinhas, que eu já sofri críticas, porque eu tenho banda só de mulheres, né? Já ouvi várias vezes os homens falando, mas por quê? Para que isso, né? Então, a gente tem que explicar o óbvio, né? A gente sempre tem que falar, e quanto mais a gente se movimentar e se organizar para mostrar que nós sim conseguimos fazer. Não é que a gente quer fazer sem os homens, mas que a gente quer mostrar para as mulheres que existem mulheres na música, que existem mulheres na iluminação, que existem mulheres na produção, no violão, na guitarra, na percussão, que nós não queremos esse estereótipo da mulher sentada no piano em casa, né? Isso já foi há muito tempo. Só que ainda está dentro de nós, né? Ainda está dentro da sociedade, dentro da cultura, e por isso é tão importante esses movimentos que a gente mesmo faz no dia a dia, tanto com as nossas bandas, chamando mulheres para tocar. É óbvio que a diferença existe, né, dos homens que estão nesse mercado há muito tempo e as mulheres chegaram agora. Então, lógico que vai existir uma diferença, às vezes até técnica ou não, mas é muito válido a gente dar oportunidade e chamar essas mulheres para tocar. Porque sem essas oportunidades a gente nunca vai chegar onde eles já chegaram há muito tempo. Então, é uma corrida que a gente está muito para trás, né? Então, a partir disso aqui que a gente está promovendo hoje, tantas cantoras, né, tantas pessoas da arte se encontrando para falar disso, quanto mais a gente falar, mais vai se movimentar, mais a gente vai mudar alguma coisa. E o que a Mari falou também, para encerrar minha fala, além de todo esse estereótipo, esse preconceito com as mulheres que a gente sofre no dia a dia, nós que vivemos de música, a gente também encontra os estereótipos do que é aceito na mulher, né? O homem, ele pode estar lá sentado, ele pode estar lá mal vestido, que seja, que ele vai ser contratado sempre, ele é o cara que toca o violão, que toca o cavaquinho. A mulher, não, ela tem que estar montada, ela tem que ter uma aparência feminina, porque se ela não é feminina, ela não vai trazer o que o público espera, o que o dono do estabelecimento espera, no meu caso, que eu canto em bar, né? Então, a gente ainda encontra mais esse percalço que ainda estamos muito longe de ultrapassar. Esse aí, a gente está engatinhando, porque como explicar o óbvio, mais uma vez, né? Eu não preciso ter um cabelo longo, eu não preciso estar usando um decote, eu não preciso estar de batom para eu ser bonita, para eu, enfim, né? Então, além de tudo, a gente ainda tem que encarar essas expressões estéticas que a gente sofre na música, né? E é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer fazer parte disso aqui. Me chamem sempre, também quero sempre chamar vocês para tocar, para cantar. Eu acho que é isso que a gente pode fazer umas pelas outras, né? Muito obrigada. Maravilha, Poli. Fora os padrões. O melhor lugar que a mulher tem que estar onde ela quiser estar, e ponto final, né? Então, próxima Isis e depois Ana Cristina. Deixa eu pegar um gancho aqui no que a Poli disse. Primeiro, boa noite a todas, todos e todes que estão aí assistindo e, enfim, eu fico muito grata, eu estou muito grata por ter participado desse festival, por ter sentido esse processo. Realmente foi muito intenso. Quando a gente une a força feminina, o movimento ele acontece e essa pressão, né, patriarcal, essa coisa, essa estrutura que a gente vive, eu acho que proporcionar um festival como esse é uma forma de quebrar e romper, né, nesses padrões e proporcionar outras oportunidades, proporcionar novos espaços, assim, para que a gente se sinta à vontade de se unir e de fazer arte, e de fazer música, né, no caso. E a Ana Cristina também, que veio aí com seu brilho, enfim. Na verdade, eu acredito muito na nossa união enquanto mulher, sabe?
além dessas iniciativas, no próprio campo de trabalho mesmo, porque ser artista não é fácil, ser mulher artista e ser LGBT, mulher, enfim, a gente vai só acumulando, né, vários rótulos aí, várias questões que acabam influenciando na forma como a gente se põe, né, nesse campo de trabalho. Então, é muito importante a gente ter iniciativas como essa, como esse festival, dentre outros, né, que oportunizam também que as mulheres participem não só exclusivamente, como foi o caso do Festival Sentir Delas, mas que estejam atuantes ali também, sabe? Porque, às vezes, você olha num line-up de um festival, enfim, e só tem homens ali. Então, essas oportunidades, elas precisam acontecer também para a gente conseguir, né, essas mudanças e a representatividade, que eu acho que ao longo do tempo a gente tem muito a reconstruir. Então, estamos nessa fase de transição, e eu acredito muito que a sororidade, esse sentimento de dar as mãos é o que vai nos impulsionar para a gente conseguir o espaço que a gente quer. A gente não quer tomar o espaço de ninguém, mas a gente quer ter o nosso espaçozinho nesse campo de trabalho também. Então, que isso venha de uma forma saudável, de uma forma cada vez mais construtiva, e que a gente consiga, mesmo nas dificuldades, né, porque assim como o festival teve várias dificuldades, enfim, na sociedade a gente vai se deparar com várias dificuldades, então que a gente consiga dar as mãos para superar e fazer a música, fazer a arte acontecer. Obrigada, Raine, obrigada por todo esse movimento e simbora para as próximas, não pode parar. É isso aí, maravilha, Isis. Você e a Poli também reforçam esse lugar aí, né, que a gente precisa também colocar em prática, não precisa de um festival para acontecer, a gente pode colocar isso no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, porque ficar só no campo da fala é fácil, fazer é porque o que a Poli coloca também, né, às vezes você for colocar, claro que às vezes os músicos homens vão ter mais maestria no que eles vão fazer, talvez sim, porque eles tiveram mais tempo, investiram mais, teve mais espaço. Então, é algo meio que óbvio, né? Porém, se a gente continuar com esse pensamento, o que serão das mulheres instrumentistas? Se elas nunca têm oportunidade, se elas nunca são chamadas, se nunca estão na cena, né? Então, sobre a desconstrução também parte da nossa ação contínua. Ana Cristina, depois da Ana, a Kézide, depois Nina, depois Bebel, depois a Claudinha de novo. Boa noite a todas. Eu agradeço muito o convite, né, da Raine para participar desse festival, inclusive porque é um festival de mulheres músicas, né, musicistas, compositoras, cantoras, e aí, de repente, né, tem uma atriz aí, né, mas, então, assim, acho esse festival muito importante, porque todos os espaços que conseguimos abrir para tentar desconstruir, para quebrar o que a Cláudia falou, né, essa naturalização de papéis de gênero na sociedade, esses espaços, eles são importantes, eles são necessários e precisam ser respeitados, e nós temos que tomar posse deles. Então, parabéns para todas nós que aceitamos esse desafio. E essa naturalização desses papéis de gênero, na minha opinião, vamos colocar dentro do tema, né, que foi colocado aqui, que foi colocado para nós, assim, é o patriarcado na sua essência, né? Quer dizer, vem incutindo essa coisa de que desses papéis de gênero há alguns séculos. Então, todos esses espaços para desconstruir isso, eles são importantes, porque a gente vai precisar de, talvez, passar alguns séculos, né, até chegar num ponto, e essa reflexão nossa, ela se torna muito importante, e está gravado aqui, é uma coisa muito bacana, porque pode ser visto por muitas pessoas por muito tempo ainda, né?
E essa, na verdade, eu queria colocar um aspecto que a gente precisa acrescentar nas nossas falas, nos nossos pensamentos, no nosso discurso, que o patriarcado, na verdade, ele é um sistema, ele está dentro de um sistema, né, econômico de proteção da propriedade privada, né? E essa propriedade privada, ela dá poder para quem tem essa propriedade. Então, é histórico que as mulheres históricas aí ao longo da história, não podiam deter esse poder, né? Elas não podiam ser proprietárias de nada. Então, todas as formas de podá-la, de tirar dela a possibilidade dela ser proprietária de qualquer coisa, tinha que ser, né, destruído, entendeu? Então, eu não consigo ver a libertação, né, da gente, desse modo de pensar, desses papéis de gênero, né, já, sabe, assim, estabelecidos, sem pensar na luta contra o sistema capitalista e patriarcal, né, porque o patriarcado está dentro de uma coisa maior, de manutenção da propriedade privada. E aí, as diferenças, elas nascem aí, gente. Um minuto. E a gente foi educado a pensar que isso é assim desde a era das cavernas, desde o homem primitivo, porque a gente cresceu ouvindo que o homem saía para procurar alimento e a mulher ficava à toa, né, sem fazer nada nesse processo. Quer dizer, ela ficava só esperando o homem vir para alimentá-la e as suas crias. Então, quem escreveu isso foi homem, né? Foram sociólogos, historiadores, com um olhar dessa sociedade, né, que nós vivemos, que vive mesmo dessa coisa da exploração da mão de obra do outro, e quanto mais inferiorizado o outro estiver, melhor. Então, vamos igualar todos à condição dessas mulheres que ficavam na caverna esperando as coisas, né, acontecerem e chegarem. Então, a mulher, o homem, LGBTQIAPN+, né, pessoas com deficiências, esses todos, eles têm, e as diversas etnias também, né, eles precisavam ser e foram muito bem inferiorizados para a manutenção desse poder, né, que está concentrado na mão de homens, na sua maioria brancos, né, e assim, na minha opinião, perversos, porque onde tem poder, com certeza a perversidade está andando junto, e não há espaço para igualdade de maneira nenhuma. Então, eu acho que nós precisamos de também dar para esse festival essa noção, essa visão, né, de que nós estamos quebrando, a gente não quer ficar nesse lugar de inferioridade e lutar contra esse sistema não é fácil, parece uma coisa impossível, mas é deixar sementes, se é isso que é possível ser feito, né? Hoje, então, vamos deixar sementes, porque para chegar numa sociedade com um mínimo de equanimidade, de igualdade e respeito pela vida, e não digo só pela vida humana, né? A vida humana depende, né, da saúde, né, de um sistema planetário aí, né, do ambiente, né, e da gente ser feliz, ser alegre, sabe? Então, assim, é importante que a gente coloque que esse festival, ele está propondo algo que é a revolução. E eu acredito que a revolução, ela é feminista, ela vai se dar por nossas mãos. Só que tá plantando sementes a princípio, que seja. Porque eu também não acredito que antes de eu morrer a coisa vai mudar, né? A luta é muito grande. Então, eu fico feliz só de pensar que podemos plantar essas sementes e que estamos aqui para dar, né, para estudar esses caminhos juntos.
né? Maravilha, é isso aí, Ana. É sobre isso mesmo, é sobre que, na verdade, a gente tem que situar que a coisa é muito mais profunda, né? Ela não é rasa, ela é profunda e vem de toda essa história realmente de um movimento capitalista que nos coloca também nesse lugar de disputa também, né? Disputa de gêneros também, por que não? E aí a Cláudia, a Mariana e a Ana também traz essa questão muito, elas enfatizam muito esse lugar mesmo, né? Que nós precisamos entender também o tanto que nós somos, às vezes, temos essas atitudes machistas, porque nós estamos inseridas nesse processo, né? E desconstruir isso é um processo também para nós, né? Não é para suavizar para os homens, não, mas é porque, de fato, a coisa é mais ampla. Então, a gente tem que caminhar plantando as sementes. Mais uma vez, obrigada por essa oportunidade de estar entre mulheres tão maravilhosas, né? E batalhadoras. Eu fico muito feliz de estar incluída nesse meio, né? Tão jovem também, né? Bom, Cláudia, né? Tô falando assim, né? No geral, tô me incluindo também, tá? Contemporâneos, então. Mas isso que é bom, tá vendo? Mas não tem de você. E aí, então, agora eu vou passando a palavra. Aqui nós tivemos um comentário também no chat, mas eu vou passando a palavra para a Kézit, depois Nina, Bebel, e depois volta para a Claudinha. Se alguém mais quiser se inscrever, por favor, Débora, Soila, Érica, Beck, enfim, fiquem à vontade. Boa noite, galera. Primeiramente, vou agradecer pela oportunidade, né, por estar aqui. Vou tentar ser o mais objetivo possível no que eu quero falar, porque enfim, são alguns pontos que eu queria colocar escutando vocês e queria fugir um pouco do que vem sendo falado, que é sobre a questão do que veio antes. E antes era assim, porque nós mulheres começamos, sim. Isso aí é história, todo mundo sabe. Nós vivemos hoje reflexo de tudo isso, né? Todo mundo sabe que eu vim de outro meio e acaba que, de uma certa forma, é normal quando se fala sobre instrumentista, porque a música popular é uma música que geralmente acontece em bar. Então, nós, mulheres musicistas, principalmente, porque o homem geralmente tem um pouco mais de liberdade antes mesmo dos 18 anos, né? Nós, mulheres musicistas, a gente acaba ficando bastante limitada antes por causa disso. A gente não consegue ter esse tipo de acesso porque tem certos lugares que a gente não pode frequentar. E existe essa questão do, não, eu preciso estar tocando, não adianta eu simplesmente ir lá e assistir, né? E uma das dificuldades que eu encontro bastante é a questão da idade. Muito se fala sobre a experiência dos homens, os homens tiveram mais oportunidade, e isso é verdade. E aí, por muitas vezes, eu me vejo comparada a homens 10, 15 anos mais velhos que eu. E aí ninguém para pensar que, às vezes, esse homem toca tecnicamente melhor do que eu, só que ele está tocando neste meio desde os 20 anos, ele tem 35 e eu tenho 24. E aí a justificativa que vem para mim é geralmente que, mas é porque tem mais experiência, vai fazer com mais excelência. Só que, às vezes, se você convida uma musicista que é nova e que está nesse começo, e você dá um tempo para ela, passa o repertório, ela vai trabalhar em cima disso e ela vai fazer. Tem trabalhos que sim. Tem coisa que precisa de uma extrema experiência para que saia, né, de uma certa forma. Tem coisa que não. Às vezes a pessoa vai fazer um trabalho que é simples, e aí ela segue esse costume, na verdade, de chamar aqueles caras por uma questão de conforto mesmo. Ela não para se questionar. E aí, nós mulheres acabamos ficando sem esse espaço para tocar, porque a gente precisa dessa experiência para evoluir. E é cobrado de nós algo que a gente não tem espaço para fazer, né? Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar. Segundo ponto, que é algo que eu também me deparo muito, que eu acho muito chato e é muito interessante perceber. Essa discussão feminista acontece muito mais no meio popular.
Só que eu acho que a gente é muito mais segregado no meio popular e nem se compara. É muito interessante perceber isso. Porque acontece que Um na minuto. música de concerto, como é mais formal, a gente faz prova, então existe um biombo, as pessoas não veem quem são a gente. Então, um dos problemas que eu tenho me deparado é isso, a gente é cobrada de coisas que os homens não são. Já me convidaram para tocar e falou assim, mas para você tocar, você podia cantar também, né? E aí, depois convido o cara que toca instrumento só para eu falar isso para ele, sabe? Aí eu fico assim, gente... E aí, às vezes, os caras são amigos entre eles, né? Então, eles sempre vão chamar aqueles mesmos carinhos, mesmo que eles sejam mais novos e tudo. E, às vezes, nós mulheres somos amigas, né? Nós temos amigos que a gente sabe que vai dar conta, ou que a gente precisa ter um pouco mais de paciência, mas a gente prefere, ao invés de chamar aquela nossa amiga, chamar aquele cara que, às vezes, nem é massa, ele não assiste o seu show, ele não se importa com você, ele não vai na sua casa, mas, eu vou chamar aquele cara porque ele vai fazer com mais excelência. E, às vezes, ele nem é um cara tão mais experiente assim, sabe? Então, eu gostaria de colocar essa reflexão, porque essa reflexão para nós mulheres. Porque essa questão de, não é que a gente, primeiro que não é uma competição, cada uma, eu acho que o espaço musical tem para todo mundo, porque não é uma área concorrida, entende? Mas, assim, às vezes os caras acabam estando sempre entre os caras, porque eles são amigos, eles jogam futebol juntos, então, às vezes o cara vai pensar, esse meu amigo toca tão quanto aquela menina ali, mas ele é meu amigo. Às vezes, nós mulheres podíamos pensar mais assim, porque a evolução musical acontece por partes, então, às vezes, a gente é injusta pedindo para mulheres, às vezes mulheres novas, mulheres de 20, 22 anos, falar, mas o cara toca mais. Mas ele tem 50, sabe? Então, assim, no canto isso é mais normal. Temos mulheres já muito mais velhas que são excelentíssimas, porque elas tiveram espaço antes. Então, eu queria colocar essa reflexão aqui, porque foi um assunto que ninguém tocou. E é isso aí. Maravilha, Kézia, é isso aí. Eu até levantei um pouco sobre essa questão, né, de instrumentistas, é algo que eu sempre tento trazer para a minha prática, né, você sabe disso, né, que você está colocando o máximo presente, mulheres aí na minha cena, exatamente por isso, né, porque eu penso que a gente realmente faz a diferença na prática, e eu acho que você levanta coisas também importantes para a gente refletir aqui, né, que é essa questão do tempo, né? Não tem como lutar contra o tempo. E é isso aí. Nina, contigo a palavra. Oi, gente, vocês me escutam direitinho aí? Bom, boa noite para todo mundo que está assistindo, para vocês que estão aqui, também compartilhando tudo, né? Agradecer mesmo o convite, a oportunidade, sentir delas uma experiência muito, muito potente, né? Porque eu não perco de vista, né? Era um momento de restrição, né? A gente não estava podendo todo mundo se encontrar, né? Não estava podendo trabalhar. Ali é o Dirlan que vem dar esse fôlego, né? E a gente se oportunizou no momento de encontro de mulheres, né? Para fazer aquilo que nos alimenta, tanto do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista simbólico. Então, foi muito interessante para mim, acho que não sei se, não me lembro exatamente a época que a gente fez, mas eu lembro muito de olhar o céu aí do Teatro de Arena da Zabrinsky e ficar imaginando quando é que a gente poderia estar de volta encontrando, né, as pessoas nessa troca do nosso ofício e da música, da arte, enfim, né? Então, é um processo que sempre vem na minha mente e eu sempre me emociono muito, porque a gente saiu de sumido, né? A gente saiu desse processo, a gente perdeu muita gente, então é importante a gente celebrar que a gente saiu fazendo música, fazendo arte vividas, né? E aí, assim, todas as outras falas que me antecederam, assim, eu fico pensando, o que fala depois dessas mulheres todas, né? Então,
eu queria, assim, um pouco, a Cassidy traz um pouco do que vem no meu processo, porque, historicamente, eu venho trabalhando sempre com homens, né? E não é um espaço, assim, que a gente encontra muitas mulheres para trocar. E não é porque, é por tudo isso que vocês já disseram antes, mas eu queria também pontuar uma questão do mercado, né? O mercado em Goiânia exige das poucas instrumentistas que tem, um formato e um modus operandi de trabalho, né? É muito recente para mim o processo de cantar cover, né? Eu venho uma história mais ligada à música autoral, né? Tem um parceiro que é compositor e se organiza nessa cena da música independente, então também é um pouco dessa trajetória que eu venho participando, né? Então, é muito pouco assim, a presença de mulheres nesse processo de música independente ou do processo da música autoral, né? E que isso reforça também um lugar que eu penso que durante muito tempo nós fomos tratadas como alegoria, né? Tipo, como a figura decorativa do palco, ou como a figura decorativa, sei lá, daquele formato de trabalho. A gente até agora abriu a câmera um pouquinho e a Débora, a gente conversava muito sobre quantas mulheres fazem direção musical na cidade, sabe? Várias fazem, porém elas nunca são chamadas ou elas nunca são oportunizadas. O sentido dela trouxe isso também, né? Essa oportunidade das mulheres poderem se experimentar em outras funções da cadeia produtiva da música, da arte. Então, eu acho bem legal isso que a Cassidy traz, e ao mesmo tempo eu fico pensando que os marcadores sociais também vão definindo possibilidades da gente se afastar, né? Então, assim, nessa conversa toda que a gente teve, tem vários marcadores sociais. Eu me organizo, por exemplo, como uma mulher preta, né? Então, assim, a minha imagem, ela também define quais lugares o próprio capitalismo e o patriarcado vai entender como arte. Então, assim, os lugares que melhor remuneram pouco assimilam assim, a minha subjetividade ou a minha imagem. Então, assim, a gente também está falando aqui de um mercado ou de um processo em artes que também os donos dos meios de produção são homens eurocêntricos, branquecidos, sei lá, enfim, essa coisa toda que a gente falou. E eu caminho agora também para discutir um processo que é o etarismo, né? Porque se, mesmo você tendo, vamos supor, entre aspas aqui, alguns privilégios, vai chegando mais um outro marcador social que vai te jogando para a margem ou para fora, ou para a impossibilidade de existir enquanto artista. Então, eu concordo muito com o processo, com a fala da Ana, que localiza que o patriarcado é uma ferramenta que serve ao capitalismo, né? E o capitalismo não só é um sistema da propriedade privada, mas transforma todas as coisas que não são da ordem da hegemonia, sabe? Como propriedade, como possibilidade de inferioridade, como venda, né? Então, eu ser mulher, nós sermos mulheres, isso é um marcador que define que você é menor, que você está passível de ser comprado, sabe? Ou tem um valor no mercado, um valor que é muito menor do que é estabelecido no status quo da hegemonia. Então, a gente precisa pensar com muita tranquilidade também, né? Porque a gente tranquilidade, mas sem perder dos olhos, né? Sem perder do horizonte o que a gente precisa alcançar, né? E é muito complicado a gente fazer um pouco essa discussão, assim, complicado quando eu falo não é no sentido de que não devemos fazer, mas que a gente vai ter que ter paciência histórica também, escutativa, né? Se permitir aos erros, se algumas de nós, assim, né? E a gente se insere em dentro desse sistema, reproduz alguns comportamentos machistas, a gente também tem essa empatia de perceber que é um processo de desconstrução, né? E em vez de sei lá, virar as costas, ou talvez não ter muita paciência com o que a coleguinha está dizendo, né? Mas eu fico percebendo esses lugares, esses marcadores sociais que vão definindo um pouco de como o sistema vai jogando a gente para cada vez para... Antes era para margem, agora acho que é para total inexistência, né? Então,
é importante que a gente perceba isso, assim, e ter uma tranquilidade no sentido de que a gente está no processo, caminhando mesmo devagarzinho, né? Me organizo assim, muito dentro do feminismo negro, e ele é um feminismo que tem tem muitas mulheres, né, que se organizam dentro da perspectiva LGBTQIA+, então, assim, também é um processo também de tatear as mulheres cis pretas, como que a gente se organiza nesse movimento sem deixar de perceber o outro, mas também não se anulando. Então, são vários desafios, né? E aí tem o tal do mercado, né, gente? Todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa comer, e é um mercado que serve ao status quo aí, né? Então, acho que a gente precisa também ter a dimensão de pensar as perspectivas ideológicas, as perspectivas políticas, né? E também as perspectivas econômicas, um mercado que é totalmente feito para homens, né? E a gente só é possível nesse lugar quando não tem uma agenda de uma outra pessoa para assumir, entendeu? Então, é muito do ponto de vista prático que eu gostaria de trazer nessa primeira fala, assim, sabe? Uhum. Acho que a gente vai precisar se olhar com um pouco mais de empatia mesmo. Não é que a gente não se olhe, mas isso também é um processo que o próprio sistema capitalista e patriarcado faz para a gente cair na pegadinha, sabe? Exatamente. A gente não tem que estar bem o tempo todo, mas eu quero que das condições econômicas, eu quero ter o direito a pensar, ao descanso, sabe? Assim, a parar e ficar só de boa, sabe? Não ter que ficar correndo porque está todo mundo trabalhando, os caras estão ocupando isso. Enfim, eu queria compartilhar só uma coisa muito rapidamente com vocês, assim. Recentemente eu passei por uma situação que isso vai até corroborar assim, com o início da minha fala, que eu tenho trabalhado sempre, na maioria das vezes, com homens, que são grandes parceiros, que têm me percebido e que têm topado aquilo que eu quero dizer enquanto arte, né? Mas a gente vai acreditando que esse processo de pensar essa masculinidade aí que os caras estão andando também, né? Mas a gente também a gente vai lidar em alguns momentos com essa pegadinha, né? Então, eu apenas me posicionei em um determinado momento que eu gostaria de estar trabalhando com mulheres, que eu ia dimensionar um pouco da minha energia, da minha emoção para esse tipo de trabalho, e eu fui considerada sexista. Então, assim, acho que tem também, dentro dessa lógica do patriarcado, um mecanismo que hackeia ou que, sei lá, sabe, planta na mente dos boys uma lógica muito louca, né? Que os caras se apresentam como desconstruídos, mas que são também facilmente presas, né, desse processo. Acho que, para finalizar, eu corroboro com a opinião da Ana, uma revolução feminista, feminina e, sabe, e para um todo, né? Para o planeta, para a vida. É isso aí. Vida longa ao sentir delas. Vida longa ao sentir delas. Na sua fala, Nina, você me faz lembrar também uma outra experiência com mulheres que nós também estávamos inseridas, algumas de nós aqui, e que quando você fala dessa escutatória, né, dessa paciência e etc., eu vejo o quanto isso faltou em outros movimentos dos quais a gente precisa se atentar e exercitar, sabe? E porque, às vezes, nós somos as piores inimigas de nós mesmos e inimigas umas das outras, né? Porque ao invés de elevar a colega, a gente detona a colega. Então, eu acho que a gente precisa pensar muito sobre isso também, como nós estamos nos referindo umas às outras. Se nós estamos perante os homens também, alimentando o que já existe, tá? Passando para Bebel, antes de passar para Bebel, tem um comentário aqui no chat da Flávia Luacapu, dizendo que esse evento tinha que ser presencial. Passou no FAQ, o próximo vai ser presencial. Segunda fase do sentir delas. E é necessário também que os homens reconheçam seus privilégios e rompam com eles, se tornando aliados.
Isso mesmo, né? É papel do homem também, né? Não ser anti-machista. Vamos lá, Bebel. Olá, boa noite. Estou adorando aqui, né? Ouvindo essas mulheres maravilhosas. E muito feliz de ter feito parte, né, dessa primeira edição desse festival, que eu desejo vida longa também. E, gente, eu acho que estou adorando essa conversa, né, porque ela é muito necessária, né? Então, assim, ela é necessária, ela é saudável, né, para a gente. Então, eu não tenho muito o que falar, mas eu acho que todo mundo falou tanta coisa, mas eu pensei aqui o quanto que a arte, para nós, mulheres, né, que nos colocamos nesse lugar, a gente nós somos artistas, nós queremos ser artistas, então a gente tem na mão uma arma poderosíssima, que é a arte, né? Então a gente vive nessa dualidade, porque ao mesmo tempo que esse lugar que a gente escolheu, ele é difícil, sim, muito, porque por todas essas questões aqui já colocadas, né, da sociedade, mas ela é difícil, mas a partir do momento que a gente escolhe ela, né, que a gente pega a lança aqui na mão e decidimos fazer essa parada, a gente pode arrebentar demais. Então, assim, saber usar com inteligência a nosso favor, né, para a gente ir melhorando essa mentalidade que é essa mentalidade de todo mundo, né, do mundo todo, essa coisa dificílima, né, para a gente assumir nosso papel de mulher, de revolucionárias, que nós podemos ser, né, donas da nossa vida, amigas, construir juntas coisas incríveis que a gente pode fazer e deve fazer, e não nos sentirmos acuadas nunca com essas pessoas que tentam puxar a gente para baixo, depreciando o que a gente faz, né, em relação à arte. Bem, acho que é só isso que eu quero falar, assim. Passo a bola dessa vez. Já eu apareço de novo. Gratidão, Bebel, maravilha também o que você traz, né? Porque você reforça algumas falas aqui e também traz para a gente, assim, o quanto é importante o nosso posicionamento, né? Mais uma vez, esse posicionamento nosso vai fazer sempre a diferença. Ficar na inércia ou ficar em silêncio ou se tolher por qualquer pensamento ou padrão, nós estamos reforçando o que já existe, né? Claudinha, depois Soila, Mariana e Débora. Então, um pouco do que a Bebel falou, que todas as outras já foram tocando em tantos assuntos e aspectos, né, dessa coisa de ser mulher, né, no mercado de trabalho com arte, né, e falando mais especificamente da música, eu me senti muito contemplada, mas eu queria falar um pouco da minha experiência, que foi trabalhar com a Marta Martins, que é uma grande musicista da UFG, professora, pianista, e éramos nós duas no palco. Então, escutando vocês, me retornou coisas que na minha época, que a Ana Cristina falou, Cláudia está falando de nós duas, porque é de uma outra geração mesmo, bem, né, diferente. Eles tinham um comentário de acharem assim, que lindo, que diferente, duas mulheres no palco, serão só vocês duas? E não me chamava a atenção, para ser sincera, dessa admiração ser algo mexendo no mercado. Eu queria confessar isso aqui. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque isso dá para mim também um retorno da importância, da dimensão do movimento feminista, da dimensão dessas rodas de conversa, dessa partilha de experiências, porque elas não eram uma admiração somente, né? Era uma admiração no sentido de estranhamento, né? Mas como? Né? Duas mulheres mesmo? Nossa, serão só vocês duas? Nós duas. Sim. E nós duas fazendo shows, assim, em Caldas Novas, numa praça, né? Nós duas fazendo show na cidade de Goiás, nós duas fazendo show uma vez coisa para mulheres, e interessante porque tinha uma banda, e aí a gente quis fazer nós duas, né?
E interessante que o negócio do mercado, como a Nina falou aí, que disseram, então você paga ela, tá? Sim, então eu vou pagar ela. Porque essa coisa, né, do estranhamento que a gente provoca, e a gente provoca até hoje. Então, essa minha experiência hoje, ela tomou uma outra dimensão escutando, sabe, aí o que a Cassidy falou, que outras falaram especificamente, ela dizendo desse mercado, e que eu já tinha tocado no assunto do festival, né, quando você deu uma cena ocupada exclusivamente por mulheres, eu estou dizendo dessa cena em que a pessoa visualiza, né, mulheres no palco tocando, mulheres no palco cantando, mulheres no palco atuando, e então, falando também um pouco da questão de que quando a gente ocupa um lugar, às vezes de uma forma intuitiva, que foi o meu caso, né, eu lembro da minha trajetória, que ela foi acontecendo, a gente muitas vezes não tem como dimensionar o que a gente está fazendo naquele momento, né? Só o fato de sermos mulheres e ocuparmos algum lugar na sociedade em que a gente está dando a cara, a tapa, já é um movimento forte, eu acho. Esse lugar da visibilidade, né? A gente está o tempo todo sendo escrutinada assim. Quando a Polly vem falar dessa questão visual, né, da estética que hoje é colocada, sempre foi colocada, imagina eu que não correspondia. Uma vez eu escutei da Nana Caim, você é muito louca, porque bunda você não tem, e voz agora sai da bunda. E eu achei que ela estava corretíssima quando ela falou isso para mim, quando eu abri um show dela, né, porque tinha estourado aí El Chan e essas coisas outras mais, e aí eu me sentia a última das últimas mesmo, porque se eu fosse viver da beleza, eu ia passar fome. Então, do que é essa beleza? Dessa beleza colocada, estereotipada, desses modelos que iam minando, né? E aí a Nina vem falando até do etarismo também. Então, são coisas que a gente vai fazendo no enfrentamento e que vão nos colocando como algo a ser engolido sem a gente digerir e cuspir fora, que um momento como esse faz com que a gente possa cuspir fora, para fora, né? Muita coisa tóxica, e é um convite também para que outras façam. Eu acho que esse debate aqui agora, muito importante, muito construtivo, ele tem que realmente acontecer e crescendo, né? Porque à medida que a gente vai falando, a gente vai se reconhecendo, vai se encontrando, reencontrando, entendendo coisas que antes você não conseguia entender, que é, por exemplo, essa minha experiência com a Marta Martins, né? Uma pessoa super maravilhosa, assim, buscar, né? De uma qualidade, de uma competência, Débora, você que conhece, buscar, assim, né? De uma conhece de música demais, uma sensibilidade, e nós tínhamos esse lugar, assim, né, as duas, e uma vez a gente escutou, não é dupla não, sertaneja, não, todas as tentativas de quê? De entender, né, o que fariam essas duas mulheres, uma no piano, ou no teclado, e a outra cantando. Então, eu quis dizer disso porque houve uma compreensão a mais que eu fiz, e voltando lá atrás, eu acho que essas pessoas que viram, e se elas virem cada vez mais mulheres e mulheres e mulheres, isso não passa a ser um estranhamento. Dessa forma que eu acho que também a arte tem esse grande papel, esse poder, nem é papel, maravilhoso, ela atravessa as pessoas, ela atravessa de uma forma que inesperada, não consciente, né, não está ali no consciente. Então, essa possibilidade de atravessar as pessoas, é por isso que todos os governos totalitaristas e fascistas querem matar a gente primeiro, né, porque a gente tem essa condição de atravessar o ser humano e fazer com que ele saia do lugar comum, pense, né, se reveja, tenha coragem, porque eu acho que a arte dá coragem, antes de mais nada. Quando a gente sobe no palco, a gente está dizendo, olha a coragem que a gente tem. E isso mexe com muito homem mesmo, eu acho. Porque ver a gente como pessoas corajosas ali à frente, não são todos os homens, eu, né, sou casado com um percussionista, né, e o Sérgio se revê muito também no papel machista dele, como, né, foi dito, nós mulheres às vezes temos posições machistas, porque a gente está criada, a gente está ali inserida naquilo e a gente vai absorvendo,
né? Não dá muito para você ficar fazendo reflexões a todo momento. Então, para não tomar muito tempo, eu quero de novo dizer da alegria de estar aqui escutando e podendo também falar um pouco da minha experiência, da alegria e da honra, e dizer que esses momentos eles são enormemente ricos e importantes, e eu desejo que ele aconteça num âmbito maior, sabe, que as pessoas possam se inspirar mais, né, estarem juntas, as mulheres e os homens, não se constrói uma sociedade justa, né, e com igualdades, sem todas as pessoas nas suas manifestações, né, como elas são, estarem presentes e se propuserem a se rever. E eu acho que a arte, ela faz isso sem que o outro se sinta invadido. A invasão, às vezes, que acontece, né, com algo muito teórico, muito chamando atenção, aí a pessoa vê um quadro e aquilo muda a vida dela, e eu acredito que mude sim, sabe? E ela escuta uma música e muda, e ela vê uma encenação, e ela muda sim, e muda para melhor, porque a arte, ela só faz mudança para melhor, eu tenho convicção disso. Então, o sentir delas é um sentido universal, né? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, viu, meninas? Aí... Gratidão, Claudinha. Nossa, que belas palavras, viu? Eu nem vou comentar, deixar já para a gente estar encerrando, a gente já está em cima do horário nosso determinado, ainda tem Soila, Mariana e Débora. Soila, você está conosco? Tá podendo... Já, estou aqui. Oba! Estou aqui. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a Deus a oportunidade que tive e agora a outra oportunidade que tenho agora de estar diante de vocês, minhas queridas todas. E eu falo sempre que eu sou privilegiada, que eu nasci e ainda estou num tempo onde a mulher, ela jamais, ela enverga, mas não quebra, né? Ela jamais se abate. Eu gosto disso, de pensar que é um tempo que favorece. Eu acho que nós estamos num tempo, nós somos favorecidas por esse tempo, e a gente tem que realmente pegar essas oportunidades e levantar nossa bandeira mesmo. Nós que já fomos tão tolhidas, né, no sentido mais amplo da palavra, em todas as áreas das nossas vidas. Então, eu acho que nós estamos mesmo carregando e levantando uma bandeira ótima. Esse movimento que você fez, Raine, nesse projeto, você sabe que eu sou sua fã nesse sentir delas, e eu me lembro que você disse que esse seria o primeiro de muitos, e eu fico feliz dessa próxima oportunidade com uma nova leva de candidatas e tudo mais, enfim. Esse formato, ele é muito bom. Ao vivo, então, vai ficar melhor ainda, de fato. Eu compreendo que muitas de nós tiveram mais oportunidades que outras, enfim, mas isso jamais nos deixa aquém, né, para levantar e fazer aquilo que a gente sabe fazer, que é cantar, que é chegar e transformar as pessoas através da arte, da nossa voz, porque eu acredito que a voz, o poder da voz na fala é muito bom, mas no canto ele transcende, porque ele atravessa a sua alma, ele consegue chegar no seu espírito, assim como você que toca, Érica, a que falou ainda há pouco, eu me esqueci o nome dela, quando você toca o seu... É isso, quando não se preocupe com o que o cara fez ou deixa de fazer, com o fulano fez ou deixa de fazer, preocupe em tocar o seu instrumento, porque através do seu instrumento você toca almas, você toca vida, instrumento de sopro, de corda, de percussão. Então, assim, em todos como é que eu posso dizer? Em todas as instâncias da sua arte, ela pode tocar a pessoa quando você faz com o coração, quando você dedica amor, quando você coloca amor nas coisas que você faz. Eu posso dizer assim, de coração, porque quando eu costumo vestir a camisa de tudo que eu faço na vida, eu nunca deixo para trás. Se eu entro para chegar na sua casa e fazer um café da manhã, eu vou fazer o melhor café da manhã que você já tomou na sua vida.
Se eu entro para fazer uma música, eu quero me entregar toda para fazer a melhor música que eu posso fazer naquele momento. Então, assim, isso é impagável. Essas oportunidades que temos de ser pessoas que amam e que projetam amor em tudo que faz são únicas. Então, o nosso lugar agora de fala e ação é amar. É amar. Amar em todas as formas e espalhar esse amor de todo jeito. Então, eu gosto muito de pensar no amor e na música. Deus me deu. A música é o amor da minha vida, a música. Então, quando eu canto para qualquer pessoa que seja, eu estou passando o amor da minha vida, que é cantar. É a arte que eu tenho e que eu quero passar enquanto vida eu tiver por aqui. E esse tempo, eu sou muito feliz nesse tempo de conhecer mulheres guerreiras, e onde estão, elas atuam, elas acontecem, elas fazem a diferença. Não pode dar oportunidade, porque se der oportunidade, a fala está solta e a bandeira levantada e a força da mulher, ela age. Então, que vocês possam realmente receber o meu amor essa noite. Amo todas vocês, cada uma de um tanto e cada uma de um jeito, mas pode ter certeza que eu amo. E amei demais fazer esse trabalho e vou amar fazer os próximos que vierem, com certeza. Tá bom? Deus abençoe a todas e tenham uma noite maravilhosa e passo já a minha vez para a próxima. Obrigada. Gratidão, Soila, pelas palavras carinhosas que você traz aí de reafirmação desse lugar mesmo, que nós somos amor. E não é sem amor que a gente vai lutar, não, é com amor mesmo. Eu não preciso deixar de lado, né? Mariana, Débora e Érica. Aí, gente, na fala da Érica, a gente encerra e a gente vai para as despedidas, tá? Para a gente cumprir aí também com o determinado, porque muitos de nós temos outros compromissos, mas vamos seguir agora com Mariana. Eu até coloquei no chat aqui ao lado que eu tinha retirado a fala para deixar para quem ainda não falou. Não seria melhor? Porque muita coisa já foi dita. Então, tá bom. Então, tá bom? Aqui não é para castrar, né? Isso deixa já os patriarcados fazerem, né? Então, a gente... Não. Vamos deixar, as meninas não falaram ainda. Então, beleza. Obrigada, Mariana. Débora. Menina democrática, May. Oi, boa noite, maravilhosas. Prazer estar nesse grupo aqui. Incrível mesmo, com mulheres tão poderosas e talentosas que eu admiro demais. Gente, eu amo cantar, mas eu odeio falar, meu coração tá aqui na boca, assim. Que ódio, que raiva de não conseguir falar, mas inferno. Mas, enfim, bora lá. Cara, ser mulher é incrível, né? Como a gente tem esse poder, né? A gente tá com tanta coisa na mão e a gente não dá conta de fazer, parece que a gente se trava. Eu, pelo menos, eu sou muito assim, eu sou muito travada. Me falta muito acreditar em mim, em muitas vezes, sabe? E, assim, ser artista, para mim, é a melhor coisa que tem, porque é onde eu me liberto de mim, das minhas amarras, dos meus preconceitos, né? Dessa coisa do patriarcado toda aí, dessa coisa que está inserida na gente, que está entranhado, assim, sangrando na gente, e a gente não consegue falar, não consegue se abrir, né? Então, assim, acho muito bacana esse movimento que está tendo hoje, né? Essa coisa que você fez, né, Raine, de fazer esse festival, né, de juntar essa mulherada maravilhosa, talentosíssimas aí de todas as áreas, e de colocar isso, né, de juntar essas forças, da gente falar desse nosso sentir mesmo, né, dessa coisa que a gente que é tão difícil falar, né, que é tão difícil de ter espaço, de ter lugar, né, acho que cada um aqui sabe da sua história, sabe das suas trajetórias, do seu caminho, sabe do que ouviu, do que passou, né, para chegar onde está, para fazer o que faz, né, então a gente fala com a nossa arte mesmo, com a nossa música, com as nossas letras, com a nossa voz, com nossos instrumentos, né, eu, por exemplo, ainda estou tocando piano em casa, eu ainda não consigo ir tocar piano na rua ainda, eu ainda estou presa em mim, né, nas minhas amarras, né, e tentando sair, e buscando sempre, parece que é um caminho fácil, mas não é, né, a gente trilha muitas coisas aí, né, aqui a gente tem várias compositoras aqui também, né, e eu fiquei, por exemplo, muito feliz quando a Cláudia me gravou, quando a Cláudia gravou uma música minha, eu falei, porra, velho, alguém ouviu minha música, alguém gostou do que eu fiz, que massa,
né? Érica compõe, Bebel compõe, né? Estão outras compositoras aqui. Então, assim, da gente se visitar mesmo, da gente se apoiar, e vocês me deram muito essa força, né? Acho que ao longo dos anos eu venho aprendendo muito com todos vocês, né? Com todas as artistas, né? Que estão no meio aí, não só da música, mas no teatro, no circo. Venho aprendendo demais com a mulherada mesmo, né? Com esse poder que vocês têm, que nós temos, né? Que todos nós temos. Então, só gratidão. E é isso, bora fazer o que a gente faz de melhor, que é a nossa arte, que é isso que a gente tem. E com muito amor, né, Soila? Sempre muito amor. Ô, Débora, bora sair de casa, caramba. Eu tô querendo uma pianista para me acompanhar, rapaz. Bora. Me manda que eu vou tirar a música. Manda aí, o Bebel, né, Bebel? Não, bora sair de casa. O próximo festival, o Cinti Delas, vai precisar de uma pianista, então você já se prepara aí, que eu acho que o negócio vai sobrar para você. Ainda bem, né? E é sobre isso mesmo que você falou, né? Eu acho que a gente tem que sair, fazer esse exercício de sair desse lugar mesmo. E aí, quando você faz, eu acho louco demais de você falar assim, nossa, eu sou tão tímida para falar, eu fico, gente, onde que ela é tímida? Meu Deus, onde é que está essa timidez? Mas eu entendo o que você fala quando você assume o personagem, porque muitas vezes eu assumo um personagem para subir no palco, porque tem muita coisa que eu sou tímida. Pode não parecer, mas é real, então eu super te entendo, mas tem a ver com esses castros que colocaram na gente, e é desconstruir isso, né? Érica, é contigo. Boa noite, gente. Boa noite a todas. Boa noite. Cara, eu fiquei por último, não foi por estratégia nem nada, não. Foi porque eu ando muito nesse processo de ouvir mais agora. Eu acho que eu estou numa fase que eu estou ouvindo mais, estou lendo mais, estou assistindo documentários, filmes, e tenho falado pouco. E aqui hoje eu quis fazer isso, assim, de ouvir vocês, até porque eu sabia que as falas seriam totalmente, todas iriam me representar, e eu concordei com todas elas, e eu só quero agradecer, na verdade, eu fiquei muito feliz também, muito feliz com o convite de participar desse festival. Toda vez que a gente vê que é um festival que vai ter um elenco só de mulheres, como foi importante para mim mesmo, que fiz, acho que todas as músicas minhas, acho que fiz uma interpretação, e como foi legal eu tocar as minhas músicas com as meninas da banda, eu estava aqui lembrando o dia mesmo que a gente gravou, que inclusive estou super curiosa para assistir todos os shows. Me lembro que no meu dia gravou Débora, gravou a Cláudia, gravou a Polly, e como eu usei daquele momento ali para ver de pertinho, assim, sabe? Que eu sou muito de observar o que eu posso aprender com as pessoas que estão perto de mim. Eu sou muito assim. Então, eu aprendi coisas observando a Débora, aprendi coisas observando a Cláudia, que é, nossa, maravilhosa, eu nunca tinha visto, assim, um show dela assim de perto. E a Polly, que também já é mais perto de mim, né, minha amiga e tal. E eu acho que, para mim, o grande barato é a gente aprender mesmo uma com a outra, porque somos artistas muito fodas. Então, quero dizer também que estou disposta sempre a gente fazer parcerias, trocar composições, letras. A Polly já gravou uma música minha uma vez, num show que ela fez, fiquei super feliz. Rainha, também estou te devendo, não esqueci de te mandar. Porque eu passei por uns processos aqui muito... Eu estou muito introspectiva mesmo, eu tenho passado por uma fase bem silenciosa, e que provavelmente vai sair música logo, logo, então, eu sei que... Mas eu quero agradecer, fiquei muito maravilhada aqui com todos vocês, com as falas, e é isso, bora que bora. Obrigada demais, Érica. Eu já ia te cobrar, ainda bem que você já falou, então, assim, nem vou te cobrar, vou esperar essa recém-saída do forno, com essa Érica ainda mais transformada, depois de uma escutatória ativa aí, entendeu? Ixi, vai sair coisa delícia aí, já sei. Então, vai valer ter esperado, tenho certeza. Olha, gente, eu quero agradecer muito. Eu vou abrir agora para vocês falarem, só para a gente encerrar mesmo. A gente extrapolou já o nosso tempo, quero agradecer a paciência, quero agradecer
todas e todos que estão nos assistindo, pelo carinho também de estar nos acompanhando. Desculpa pelos comentários no chat que de repente eu não consegui falar aqui. Olha lá, uma já chegou perto da outra, tá vendo? Isso já é apoio, já tá rolando, é real. E quero dizer para vocês também que aqueles que ainda não curtiram, né, que possam aí entrar no nosso canal do Cereja do Cerrado Produções para fortalecer aí essa iniciativa, curtir o vídeo, esse vídeo de transmissão também, que é muito importante. Talvez nós vamos repostá-lo também, por uma questão que teve que ter um áudio aí anterior. Mas, olha, gente, maravilha demais estar com cada um de vocês. Para mim foi uma honra estar com vocês. Quero agradecer aqui também as nossas curadoras que fizeram parte desse processo também, a professora Flávia Clubinel e a professora Gilca, que foram elas também que fizeram parte selecionando cada uma de vocês, né? A Soila, parceira, e a Ana Cristina, que foram as convidadas aí juntamente comigo, que fizeram parte do festival. E assim, só alegria, a gente vai amadurecendo, a gente espera que o próximo seja melhor, e essa é uma tendência, mas ser melhor faz parte de cada um também contribuir, né, como vocês contribuíram, e a gente poder reverberar essa ideia. Então, lá para vocês aí, fiquem à vontade. A Érica, acho que já levantou a mão. Ai, eu não consegui tirar aqui, desculpa, gente. Aí, convida para amanhã e depois. Opa, obrigada aí, gente do céu. Amanhã e depois, então, nós teremos aí a transmissão, tá? Eu tinha falado isso, mas é claro que eu tenho que reforçar, né? Amanhã nós teremos o primeiro dia do festival e depois de amanhã o segundo dia do festival, com elas, colocando em prática tudo que falou aqui. Espero que vocês tenham ficado também bem curiosos, né? Porque a gente tem estudo aí in natura para vocês verem. Não pudemos fazer ao vivo, mas fizemos online da forma mais carinhosa possível, que a gente pôde aí imprimir os nossos talentos. Mais alguém quer falar alguma coisa? Cláudia. Só agradecer mais uma vez e parabenizar a todas que se empenharam na realização desse festival. A banda fantástica, assim, de fato, estou falando que foi uma experiência fantástica, sabe? As meninas, assim, eu particularmente, né, eu falei para a Isis que um dia antes, falei, ai, meu Deus, eu sou muito tímida, será que eu vou dar conta, né, quando muda uma coisa, aquela insegurança, igual a Débora falou, e as meninas, sabe, aquela coisa deliciosa para estar junto, aconchegou, né, ai, muito bom, tudo muito lindo, tudo muito bom, de verdade, porque estar perto, assim, dessas irmandades, sabe, alimenta a alma da gente, dá uma força melhor, maior, né, então só agradecer, obrigada e vida longa ao festival e a todas e todos, sabe? Muita arte, muita força, muita fé, sabe? Eu acho isso fantástico, de verdade. Gratidão, Claudinha, também quero agradecer a Soila que ajudou na produção e todos, e através da Soila, toda a equipe técnica que fez parte, que estão nos créditos, que eu posso calhar, esquecer de alguém, então, quero agradecer a banda também, que nem todo mundo pôde estar aqui presente. Então, quero super agradecer. Eu não sei, parece que a Soila quis falar, depois Mariana, depois Bebel. Então, eu só quero reafirmar que é momento. Então, assim, primeira coisa, você se ame e se reinvente todos os dias. Vale a pena. Mariana. Então, só mais uma vez agradecer, foi uma alegria participar, agradecer esse sentir delas, foi muito legal, eu pude trazer um pouco do repertório que eu tanto amo, pude trazer um pouco do que eu sinto, como eu trabalho, eu queria complementar um pouco a fala da Kézia, da Nina, da Bebel, da Débora, que eu me identifiquei bastante, essa parte de ser rotulada, de ter uma régua, de a gente ser medida a partir do trabalho da outra, é uma coisa que eu percebo muito aqui, eu já ouvi muito aqui, assim, que para a gente ser reconhecida, a gente tem que fazer o trabalho como a outra faz, para a gente ter um projeto de lei aprovado, a gente tem que cantar a música de algum compositor que já está estabelecido, e eu sempre questionei isso muito. Então, eu acho legal que a gente falou aqui, às vezes eu quero gravar uma música que a Érica compôs, que a Bebel compôs, por que eu não posso gravar?
Por que que eu não posso compor não trazer uma direção musical de uma musicista nova? Eu tenho que trazer um diretor musical que já está gravando há séculos. E isso fala, não vai aprovar seu projeto nunca vai ser aprovado. E isso é muito desestimulador, pelo menos para mim, isso dá um impacto muito ruim na minha saúde mental, até no meu querer fazer artístico, né? Isso é muito desestimulante. Então, isso, cada coisinha que cada uma foi falando, se foi abrindo coisas para eu poder falar. Isso, então, mexe com o bem-estar artístico, afeta a liberdade criativa e a capacidade plena, pelo menos minha, né? Eu acho que afetaria qualquer um. Então, é isso. Mas, mais uma vez, agradecer. O festival foi lindo, foi uma alegria participar. Se for possível, nos próximos, quero poder me inscrever novamente, quem sabe. Foi uma alegria. O repertório que eu escolhi foi muito bem aceito e a banda arrasou. Então é isso. Eu estou ansiosa para assistir amanhã. Não sei, eu queria ter essa gravação, ter ela disponível também para eu poder lançar. Vai ficar disponível no YouTube. Que ótimo. Maravilha. E aí depois, se alguém quiser, pode procurar o técnico também para poder depois negociar com ele para separar a sua parte e tal. Isso legal. Eu faço contato para vocês, tá bem? Para pegar o áudio também, né, separadinho. Massa. Isso. Massa. Tá certo. Obrigada, gente. Um prazer. Obrigada, Mariana. Bebel. Não, só para agradecer mesmo, né, mais uma vez, dar um beijão no coração de cada uma de vocês. E eu espero muito poder fazer arte com vocês, com todas vocês. Vamos embora. Pode me chamar, me liga. Vamos tacar o terror nesse negócio, tá precisando. Bora. Bora, gente. Bora, bora. E é isso. Mariana, Raine, só uma parte, por favor. Mariana, fica triste, não. Eu fiquei uma semana arrasada, porque, assim, eu nunca quis gravar as minhas músicas. Sempre guardei, assim, aquela coisa, né? Primeira vez, eu estou morando em Goiânia, me inscrevi no projeto da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, e porque eu não coloquei lá, porque eu fiz de próprio punho, eu não tinha os meus comprovantes de endereço, eles me negaram, porque eu recorri, nada aconteceu. Primeira vez que eu falei que queria gravar as minhas músicas. Eu, compositora, tenho 40 anos de Goiânia, de música. Por conta de não ter Gente, eu faço arte nessa cidade uma vida inteira. Uma vida inteira eu canto aqui, canto acolá. Quando eu quero gravar o meu, me cortaram. Então, assim, sinta-se... o negócio... Isso vai acontecer. O buraco é terrível, mas a gente não pode perder o ânimo. Isso, não pode, jamais. Isso. Não. Sabe o que você fala? Eu falo assim, né? Vai engrossando o couro. A vida vai fazendo a gente engrossar o couro, porque vamos apanhar muito. E apanha mesmo, não tem como fazer. Né? Eu poderia falar de tantas coisas, mas nós somos resistência. Olha a frase. Moro em Goiânia há mais de 3 mulheres. anos. Eu moro há mais de 30 anos, merda. E me cortaram barato, cara, que ódio. Mas, enfim, eu amo essas coisas. É muito importante. A gente sofre, a gente chora, mas é também o que deixa a gente fortalecido, entendeu? Fazer verdade. Então, assim, tudo bem, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, não tem outra coisa para a gente falar, porque entristece ver você colocar essa dor, sabe, Mariana? Mas ela é de todo mundo, ela é de todos em nós. muitos momentos. Eu poderia falar de tantas coisas também que já aconteceu, inclusive de escutar. Você não pode estar aqui, porque você não é cantora goiana, nasci aqui, mas não tinha o estereótipo da cantora goiana, né? Não, então, já me fecharam muitas portas por isso, né? Enfim, e vão te dar um tanto de rótulo que a gente acaba dizendo, deixa para lá, é isso aí, sou isso também, eu sou isso também. Em contrapartida, eu também quero deixar aberto o meu repertório, quem quiser ouvir alguma coisa para gravar, tá, gente? Estou aqui. Aí, é sobre isso, é sobre essas trocas sinceras que nos interessam. Né? Então, assim, que a gente possa fazer isso mesmo, que a gente possa colocar em prática tudo aquilo que a gente falou, que nós possamos ser resistência, persistir, né? Porque é sobre persistência mesmo. Deu errado dessa vez, mas não, já vai tentar e vai conseguir, vai furar esse bloqueio. A Nina quer falar, e aí ela falando, aí eu faço o encerramento. Não, gente, eu só quero agradecer mesmo a oportunidade, dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês. Eu encontro mais com frequência a Érica, a Débora e a Isis.
A gente ainda troca uns chamegos. Então, vamos dar um jeito de se encontrar aí. Eu trouxe aí no grupo aí uma possibilidade da gente fazer um after depois aí lá nos Zabriskie. Aproveitar que esse momento do ano tá lindo o céu. E vamos se encontrar presencialmente. Arrumar essas trocas aí, compor junto, gravar uma coisa. Vamos aí, quem sabe não tem uma direção musical agorinha, né, não, Bela? Né? Ó. Beijos, viu, gente? Gratidão. Saudades. Mulheres. Desculpa, Nina. Gratidão, mulheres. Gratidão a cada uma. Que amanhã todos se preparem que estão nos assistindo para poder conferir esse festival na real, amanhã e depois, tá? Então, 13 e 14 do 7, no canal do Cereja do Cerrado, nós estaremos lá firmes e fortes aí, apresentando para vocês o que foi a primeira edição do Sentir Delas. Aquele meu grande abraço a todas vocês, a minha honra eterna de estar com vocês, de participar com vocês, de ter sido acolhida a ideia por vocês, e que nós possamos, de fato, ter mais iniciativas como essa, tá? Grande abraço, gente! Beijo! Beijo, Odilon e Evelyn, que ajudou a gente aí na transmissão. Beijo! Falou, gente! Beijos! Gente, valeu! Falou, gente! Tchau!